Bom, pessoal, como eu falei no vídeo anterior, continuando a doutrina tolteca da rememoração, e eu falei no vídeo anterior que eu ia falar sobre os pequenos tiranos. Nesse livro aqui do Carlos Castaneda, O Fogo Interior, tem um capítulo inteiro dedicado a isso. E no primeiro vídeo dessa série que eu estou falando sobre a rememoração, a doutrina tolteca, eu comecei citando sobre a vaidade, citando uma parte do livro em que Dom Juan, Castaneda e Dom Juan falam sobre a vaidade. E é justamente nesse capítulo do Pequeno Tirano. Por isso que eu vou ler mais um pedaço, porque é importante para que a gente entenda do que a gente está falando, esses pequenos tiranos. E por que eu estava na cidade grande, é o final da história. Por que eu estou na cidade grande. Então eu falava que Castaneda tinha reclamado com Dom Juan, que Dom Juan tinha passado por ele várias vezes e não tinha nem sequer cumprimentado. Estavam na mesma casa, dá uma olhada. Aí o Dom Juan fala, eu estava provocando sua vaidade. Tá? No vídeo anterior eu falo sobre isso aí. Então ele fala, o Dom Juan fala que os novos videntes recomendavam que todo esforço teria que ser feito para erradicar a vaidade da vida dos guerreiros. Certo? Aí eu terminei por aqui. Eu segui aquela recomendação e muitos dos meus... O Dom Juan está falando de si mesmo. Eu segui aquela recomendação de erradicar a vaidade. E muitos dos meus esforços com você, falando para o Castaneda, têm sido dirigidos a mostrar-lhe que sem vaidade somos invulneráveis. Como ele falava aqui, né, a pessoa sempre está ofendida com alguém, qualquer coisa para ela, é o normal da gente, né? Enquanto a gente não presta atenção no erro desse tipo de sentimento, desse tipo de atitude. Eu parei aqui, né? Então eu vou continuar porque é muito interessante. Ó. Enquanto eu escutava seus olhos, o Dom Juan falando, do Castaneda falando, enquanto eu escutava, seus olhos repentinamente se tornaram muito brilhantes. Estava pensando comigo mesmo que ele parecia estar a ponto de rir e que não havia razão por isso. Quando fui surpreendido por uma bofetada abrupta e dolorosa no lado direito do meu rosto. Saltei do banco, Castaneda fala. Lagorda estava parada atrás de mim, com a mão ainda levantada, seu rosto estava vermelho de raiva. Lagorda. Agora você pode dizer o que quiser sobre mim, e com mais razão, gritou ela. Se tem alguma coisa a dizer, em todo caso, diga-o na minha cara. Ela estava furiosa. Porque aqui no começo disso aqui, que Dom Juan passava por Castaneda nem cumprimentou, acho que no terceiro dia, porque fazia dois dias que ele estava na casa e Dom Juan não tinha cumprimentado ele chegou para Castaneda e falou, vamos sair que eu preciso de conversar. E, na frente da Lagorda, e nem olhou para a Lagorda. E a Gorda, a Lagorda falou, vocês vão falar a meu respeito, disse Lagorda, seu tom e gestos traindo tanta suspeita como aborrecimento. É verdade, replicou Dom Juan secamente, e passou por ela sem virar-se para olhá-la. Certo? Por isso, né? Quer dizer, tocou a vaidade lá dela ao extremo. Ela foi lá, explodiu e socou a mão na cara do Castaneda. Aí continuou. Ela falou, né? Pode dizer na minha cara. A explosão pareceu tê-la extenuado, pois sentou-se no cimento e começou a chorar. Dom Juan estava petrificado, com uma alegria inexprimível.
Eu paralisado de verdadeira fúria. Lagorda olhou-me então, voltou-se para Dom Juan humildemente e disse-lhe que não tínhamos o direito de criticá-la. Dom Juan, ele não tinha nada para falar, ele fala aqui na frente, ó, que ele não tinha nada para falar sobre a Lagorda, certo? Ela só provocou aí a vaidade dela. Dom Juan riu tanto que quase se dobrou até o chão. Não conseguia nem mesmo falar. Tentou 2 ou 3 vezes dizer-me algo, mas desistiu, afastou-se. Seu corpo ainda sacudido por espasmos de riso. Imagina a cena. Eu estava a ponto de correr atrás dele, ainda zangado com Lagorda, naquele momento eu achava desprezível. Naquele momento eu a achava desprezível. Quando algo extraordinário aconteceu. Eu percebera o que o Dom Juan havia achado tão hilariante. Lagorda e eu éramos horrorosamente parecidos. Nossa vaidade era monumental. Minha surpresa e fúria por ter sido esbofeteado eram exatamente iguais aos sentimentos de raiva e suspeita de Lagorda. Dom Juan estava certo. O peso da vaidade é um empecilho terrível. Então, eu vivia isso. Aliás, vivi a vida inteira. E depois que eu conheci meus ancestrais, voltei de São Tomé, estava aqui, estava lendo, estudando, com eles falando, eu continuava vivendo isso. Porque realmente é um troço muito complicado de você. Bom, é o autoconhecimento. Na verdade, eu não me conhecia. Nessa altura, o que eu lembro nessa altura, eu não conhecia nem a minha vaidade, a minha ansiedade. Meus problemas de ansiedade, eu nem sabia que existia. Eu achava que eu era normal igual a todo mundo. Como muita gente tem ansiedade, né? Quase é normal, né? Mas é isso aí. Você tem que fazer todo esse trabalho. Então, e esse trabalho é um trabalho terrível. A maioria das pessoas não consegue mudar, né? Aliás, eu até vi num filme ontem alguém falando isso, que pessoas não mudam, o que muda são o calendário, não sei o que tem, não sei o que, nem lembro que filme que é. É o calendário, tal, mas pessoas não mudam, ó, quer dizer, né? Realmente é complicado. Para chegar no final da vida, a pessoa ter mudado, nessa época aí que o povo falou que minha evolução espiritual se media em milímetros. Nessa época. Eu lembro um ponto que era o ponto do meu relacionamento com o trânsito. Eu vou fazer uma citação aqui, depois eu vou pegar direitinho quem foi, é uma citação, acho que Cheyenne. O guerreiro controla a sua raiva, perdoa seu inimigo e oferece seu amor. Então, meu relacionamento com o trânsito foi, eu acho que a primeira coisa que eu vi que realmente era uma coisa que eu podia mudar. Certo? Eu tenho que mudar meu relacionamento com o trânsito. Parar de xingar as pessoas, de achar que o nego tá te atrapalhando na frente, que o cara te fechou, o cara te fechou mesmo, mas você não precisa matar a pessoa ou morrer por causa disso, certo? Então, anda mais devagar, sai mais cedo, tem um monte de coisa. É o comportamento da gente que está errado, que a gente tem que mudar. Então eu comecei a me vigiar sobre isso. Toda vez que eu saía de carro, que eu ia para algum lugar, quando percebia que eu estava ficando nervoso com alguém que estava me atrapalhando ou alguma coisa, eu já comecei a me controlar.
sabe? Mas não é fácil, eu nem sei quanto tempo demorou. E fazendo EFT, já que eu não sabia fazer a rememoração, eu fazia EFT, voltava lá atrás, tudo aqueles fatos. Ah, eu não posso ter que perdoar a pessoa, ah, eu tenho raiva dessa pessoa, ah, que raiva que eu tenho dessa pessoa. E o EFT é assim, apesar de você estar falando frases negativas, como você está batendo pontos de acupuntura, você reverte a emoção. O ideal é que você vivencie essa emoção, né? Como eu falei no vídeo anterior, é que eu vou fazer um vídeo falando sobre a palavra, a força da palavra, de uma maldição que aconteceu comigo. A força da palavra eu só resolvi isso quando vivenciei a emoção novamente, aquele fato todo, com toda a força, aquela emoção, e eu consegui transmutar. Normalmente é assim. O EFT, apesar de muitas vezes a gente não chegar a esse ponto, mesmo assim ele é eficaz, porque é uma coisa muito fácil de se fazer. São 9 pontos que a gente toca, que a gente faz os tappings, são 9 pontos. É muito fácil fazer e você vai fazendo um dia, 2, 3, 4, 5, um dia você está melhor, outro dia não, outro dia você sintoniza com aquele negócio e você consegue derrubar. Você consegue neutralizar, ressignificar, mudar aquilo lá, perdoar, se perdoar, perdoar quem seja o que ocorreu no fato e se tranquilizar e viver em paz. Então você não vai esquecer aquele fato. Só que quando você relembrar esse fato, você não vai sentir mais o ódio, não vai mais sentir nenhum sentimento ruim, nenhum sentimento que vá baixar sua vibração, que vai levar você para uma frequência do medo, de qualquer coisa parecida. Você resolve com isso. O EFT é muito bom para medo, por exemplo, no caso. A pessoa, por exemplo, tem medo de andar de carro, dirigir, porque por causa de um acidente, é muito fácil de ser tratado com EFT. Se alguém quiser, escreva, por favor, nos comentários. Eu faço mais vídeos falando sobre EFT para que a gente faça essa rememoração. O Castanheda tinha Dom Juan do lado dele para orientá-lo e outras coisas. Eu tenho minhas entidades que mandam eu ler e querem que eu faça esse tipo de coisa também. Então eu não tenho o Dom Juan, mas aí eu uso essas ferramentas e parece que está funcionando, né? A gente utiliza o que a gente tem às mãos, certo, pessoal? Então é isso que eu queria falar. Não é só isso sobre os pequenos tiranos, né? Exatamente, porque eu estou falando sobre os pequenos tiranos. Então os pequenos tiranos são todas essas coisas do dia a dia que a gente tropeça, que pode nos levar ao aborrecimento, que pode o cara ali na frente no trânsito é um pequeno tirano ali na frente, te testando. Eu estar na cidade foi fundamental, porque aqui está cheio de pequenos tiranos. Eu não estou na paz do Himalaia, que uma hora ou outra encontra com uma outra pessoa lá que também é um monge santificado, sabe? Quem que vai te provocar? Quem que vai te entrar na frente do trânsito, te atrapalhar, te pegar seu dinheiro ou qualquer coisa parecida? Entendeu? Quem que vai te ofender? Quem que vai pisar no seu calo? É isso que te leva para frente. A hora que você começa a controlar tudo isso, essa é a mudança que dizem que ninguém muda. Se você seguir tudo isso aí, você vai chegar no caminho do guerreiro. É esse o caminho do guerreiro. Chegar lá no ponto em que nada do externo te afeta. Você é um ser total. Você passa batido. Nem a morte te pega. Como Dom Juan fala, o guerreiro, na hora da sua morte, que ela vai te tocar, ela é obrigada a esperar o guerreiro dançar sua última dança. Aí o guerreiro faz a sua última dança e parte. Por quê? Porque ele é um ser total.
porque não, ele nada vai afetar, nem a morte. Ele sabe que ele tem que atravessar, simplesmente ele faz a sua última dança e atravessa, porque é a única coisa com a qual ele não pode não pode vencer, né? Eu acho que não tem ninguém no mundo que venceu isso na carne. Então, pessoal, se vocês gostaram, por favor, deixe seu like. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. É importante para que a gente continue esse trabalho, certo? Muito obrigado por assistir.